E esse bate-papo também promete, porque eu também conto com a sua participação. Muitas pessoas vão se identificar com a situação na prática, mas não sabem, muitas vezes, que se chama gaslighting. Vamos saber mais sobre isso. Você já ouviu falar em gaslighting? Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica na qual o agressor faz a vítima questionar sua própria inteligência, memória ou sanidade. Alguém já te falou que estava doida ou esquecida e você tinha certeza de que estava certa? Você pode ter sofrido manipulação psicológica. O termo gaslighting teve origem na peça teatral Gaslight e em 1944 virou filme, também conhecido como A Meia Luz, onde o personagem principal faz exatamente isso. Manipula mentalmente sua esposa, diminuindo as luzes da casa, que funcionavam à base de gás. E quando ela notava a diferença, ele dizia que estava normal e que ela estava vendo coisas onde não existiam. O filme Antes de Dormir também fala sobre este tema. Conta a história de um homem que se aproveitava da amnésia da personagem de Nicole Kidman para fazê-la acreditar que ele é seu marido morto. E para sabermos mais sobre esse abuso psicológico, o Revista da Cidade foi às ruas para perguntar se alguém já foi chamado de doido ou esquecido. Teve uma situação onde eu fui ter um feedback com a supervisora, eu fui expor que eu estava tendo algumas dificuldades com o trabalho e ela me disse que eu não estava entregando o suficiente. Não era que eu estava sobrecarregada ou estava com acúmulo de funções. Ela me fez acreditar que eu não estava desenvolvendo um bom papel. A pessoa, ela joga com as palavras, então, quando você pergunta o que a pessoa fazia, a pessoa fala, mas eu não falei isso, eu falei outra coisa, você não entendeu direito, né? Então, assim, é um jogo mais de palavra, e aí não dá para você andar com um gravador para ficar gravando o que a pessoa fala o tempo todo. Ai, gente, tô aqui comentando o VT. Tem hora que dá vontade de andar com gravador mesmo, porque essa manipulação psicológica acontece com maior frequência do que a gente consegue perceber muitas vezes. Vamos trazer esse assunto para o estúdio com 3 convidadas muito queridas que eu estou conhecendo hoje. Sejam bem-vindas ao Revista. A Yara Bastos, que é psicóloga forense, está com a gente. Tudo bom? Bom dia. Bem-vinda, viu? Bom dia. Muito obrigada. Estou também com a Beatriz Manfredini, que é jornalista e escritora. Tudo bem, Bia? E também a Juliana Munerato, também jornalista e escritora. Duas lindas que escreveram juntas esse livro aqui, A Louca Não Sou Eu, a gente vai falar sobre ele também. E elas são casperianas, gente, olha que orgulho. Estão aqui de volta, não só para falar sobre esse assunto super importante, mas também trazer um pouco do legado, né, que a Casper deixou aí para vocês enquanto profissionais também, né? Bom, tá aí um assunto que me intrigou demais, porque quem nunca passou por uma situação como essa, esse tipo de manipulação que muitas vezes fica velada, mas que pode ser muito prejudicial para a vida das pessoas, ou até mesmo passar despercebida. Vamos primeiro explicar para o pessoal de casa exatamente o conceito do gaslighting. Então, o gaslighting, né, foi extraído do filme, está aqui as jornalistas queridas que escreveram o livro, para justamente mostrar a manipulação. Principalmente a mulher sofre no casamento. Muitas vezes pode ser também no trabalho, mas o nome do livro foi tirado exatamente do filme, né? Que o personagem ele ia apagando e acendendo a luz para mostrar para a mulher, né? Um tipo de um enlouquecimento aos poucos, né? Mas eu acho que a propriedade do livro mesmo, da onde elas tiraram, eu acho que elas vão poder responder com mais precisão, né? Essa nomeação tão importante que elas deram. Vocês tiveram a ideia através desse filme, então? Foi. Na verdade, assim, a gente sabia que existia o gaslighting, que é um tipo de manipulação psicológica que faz com que uma pessoa que é colocada no papel de abusador faz com que uma vítima se sinta louca, assim. O gaslighting ele veio de um filme que chama A Meia Luz, essa palavra, que é uma palavra que não tem tradução para o português, apesar de que estão tentando criar algumas traduções como homem enlouquece, enfim, mas a gente usa mais o gaslighting mesmo. Então, é um abusador que faz com que uma pessoa, tenta sistematicamente que uma pessoa se sinta louca, assim, né? São pequenas coisinhas que ele vai fazendo. Fala que você mentiu, que você viu coisas que não viu. São coisas bem sutis, mas que aos poucos elas vão destruindo o psicológico de uma pessoa. Como se ele colocasse ideias assim na sua cabeça. Ele fala que você fala, não, eu fiz isso e ontem. Ele fala, não, você tá louca, não é isso que aconteceu. O nome A Louca Não Sou Eu foi muito por isso. O gaslighting se caracteriza muito por essa mulher perder a razão
o sentido e a sanidade. E é o homem que faz com que ele norteia todos os sentimentos dela. Quer dizer, ela acreditou que ela estava fora do seu juízo normal, Exato. de tanto que ela ouviu isso, apesar de não estar com nenhuma desordem psiquiátrica. Nada, ela não tem nada. E a desordem psiquiátrica, na verdade, vem do abusador, né? Porque ele era caracterizado como um sociopata, na verdade, né? Eu ia perguntar justamente isso. Todos esses abusadores, as pessoas que fazem, que abusam das pessoas dessa forma, podem ser consideradas sociopatas? Olha, eu acho que não dá para a gente considerar sociopatas dessa maneira, né? Mas dá para perceber que tem um grau bastante comprometido no psiquismo dele, né? Porque, por exemplo, elas estão dizendo isso aconteceu, tirou do filme, maravilhoso, porque elas nomearam algo que já acontece desde que o mundo é mundo. Se a gente chegar lá em Roma, né? O sacrifício de bebês, quer dizer, o abuso, a manipulação, ela existe desde sempre. O interessante hoje em dia é que estão sendo nomeadas as questões. E quando você nomeia, você pode identificar e aí sim passar por uma prevenção. Sim. Prevenção para quem, muitas vezes. prevenção para quem felizmente ainda não viveu essa situação e uma atitude para quem está sendo submetida a essa situação. No caso delas, que elas pegaram muito bem bolado, a louca não sou eu, né? Muito interessante, porque isso desperta, muitas pessoas podem se identificar, mas acontece também com um homem, a mulher também pode fazer com um homem. Isso acontece no trabalho, isso acontece na família, eu sou psicóloga forense, acontece no fórum, chega até ponto de alienação parental. Olha só. Né? Então, quer dizer, é muito ampla a manipulação. Agora, você poder colocar em compartimentos, vamos dizer assim, fica mais fácil, porque aí você sabe, ó, estou sentindo aquilo, esse programa, né, que tem a audiência que tem. Outras pessoas vão se identificar e vão tomar alguma providência. Que a característica mais forte do gaslighting é você não saber que ele está acontecendo. Então, é uma coisa muito... Por que atinge mais mulheres? Porque a gente está numa sociedade machista ainda, então os homens têm uma força superior à nossa. A gente está acostumada a fazer tudo pelo homem, a ser a mulher que aceita tudo em prol da relação. A gente tem essa característica, essa imposição de cuidar, né? E de prover que o lar seja bom, que a relação seja boa. Então, é muito mais fácil a gente aceitar qualquer tipo de comportamento do homem em prol disso. É por isso que... Em prol dessa paz, dessa tranquilidade. De aceitar tudo o que ele quer para deixar a relação fluir, para você não perder o homem da sua vida, não correr esse risco de ficar sozinha, que para uma mulher é visto como algo grave ainda. Vamos dar alguns exemplos para que as pessoas tentem identificar, de repente, algum tipo de gaslighting que pode acontecer com elas no dia a dia. Em que relações que vocês poderiam exemplificar uma situação como essa? No livro a gente tem vários exemplos, na verdade. Um exemplo muito comum que aconteceu com muitas meninas jovens que a gente entrevistou é o famoso aplicativo de relacionamento. Você pega o celular do seu namorado, assim, o seu namorado tá mexendo ali no celular, tranquilo, você olha e tem lá o íconezinho do aplicativo de relacionamento. Você viu, está ali, você viu com seus próprios olhos, mas ele vira e fala pra você assim, você tá louca? Eu não tenho nada no meu celular. Ele vai, deleta, mostra pra você, não tá lá, e aí você começa a duvidar da sua sanidade. Você vê alguma mensagem, assim, que é um pouco duvidosa ali, de algum tipo de traição, alguma coisa, e ele continua falando pra você, confia em mim. Como é que você não confia em mim? Eu sou seu namorado. Sou a única pessoa que quer seu bem. Essa inversão de papéis, muitas vezes. Quer dizer, você vai, acusa de uma situação e acaba sendo acusada de outra. Ele joga pra você. A culpa não é minha, foi você que viu, você que fez algo. Aí no fim é você que tá pedindo desculpa por uma coisa que você não fez. A gente tem duas frases muito fortes, que era uma menina que uma psicóloga perguntou pra ela, que cor que é a parede que você tá vendo? E ela falou, eu não tenho certeza. Eu acho que é branca, de tanto que ela se duvidava já. E uma outra, que era uma moça totalmente assim, normal, vista normal, visão normal, ela chegou a pensar em procurar um oftalmo, porque ela achava que ela precisava de óculos, que ela não enxergava mais. E são situações extremas, mas existem sutilezas do dia a dia
que eu acredito que vão mudando, inclusive, a personalidade dessas pessoas que sofrem com isso. Uma pessoa que, de repente, no passado se enxergava como uma pessoa divertida, expansiva, para fora, de repente fica uma pessoa introspectiva, triste, diferente do que ela sempre foi, né? Essas mudanças de comportamento a gente consegue também tentar diagnosticar dessa forma? Consegue, porque de uma certa forma, Regina, é um enlouquecimento que a pessoa passa, né? Ela não tem uma força psíquica para tomar uma atitude. Tá. Né? Mesmo porque, como as colegas colocaram aí, quer dizer, ela se sente, né? De uma certa forma que o erro está nela. Agora, eu insisto em dizer que a nomeação é o primeiro passo para você tomar uma atitude. Então, eu recomendo que essas mulheres, quando se sentir algum tipo de estranheza ou alguma dúvida, ou conversar com uma amiga, ou já procurar um profissional, porque esse tipo de manipulação leva a depressões crônicas, a doenças físicas, a psicossomatoses, né? E pode chegar até o ápice, né? De um problema psíquico mais grave, né? Não digo que é irreversível, mas é passível de... Tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Então, se a mulher sente alguma coisa, mesmo ela não tendo razão, que elas se percebam um pouco. Porque, de uma certa forma, a vida conversa com a gente, né? Claro. Por mais que elas estejam sendo vitimizadas, de uma certa maneira, elas percebem que algo estranho está acontecendo. Mas uma questão de insegurança, de querer ter um marido, sonho infantil, né? Acabam se sujeitando a essas situações. Acabam se sujeitando. E, normalmente, essas mulheres, elas já sofreram algum tipo de abuso na primeira infância. Quer emocional, quer moral, quer sexual. Então, elas estão com, vamos dizer assim... elas tiveram vivências, né, onde elas já foram vitimizadas ou elas presenciaram isso muito forte. E acabam aceitando isso no Exatamente, futuro, né? elas aceitam porque elas se identificam. Então há muitos fenômenos como projeção, introjeção, né? E elas devem, né, ter a prevenção, é fundamental. Tem comentários já do pessoal de casa, por exemplo, ó. A Diana acredita que esse tipo de atitude está mais presente no meio corporativo do que no meio familiar. Vamos falar sobre isso também. Ela continua dizendo que a chefe dela fazia isso constantemente com ela. A Miriam está dizendo que passou por isso, mas ela nunca se achou louca. O louco era ele. Por isso ela hoje está sozinha, separada e feliz. Né? Muito bom o seu relato. Obrigada, viu, linda? É bem assim, eu pedi desculpa sem ter nada feito. Olha que loucura. Vamos trazer para o ambiente... Você está falando das crianças e depois a gente fala um pouco desse ambiente corporativo também, que eu acredito que esses abusos devem acontecer com uma certa frequência. Tem uma máxima que a gente diz quando a gente está criando, né, filhos, criando pessoas, de que aquilo que a gente fala para eles acreditam em tudo que a gente fala. Então, se nós formos pais que diz, você não faz nada certo, tudo que você faz quebra, tudo que você pega cai, a gente está plantando isso nas crianças, né? Esse é um tipo de gaslighting também? E aí essa pessoa que aceita isso no futuro provavelmente sofreu esse tipo de destruição da autoestima logo na primeira infância? Isso, porque você vê, na realidade, o que os filhos querem, né? O tempo todo, serem amados e protegidos, aprovação. Então eles veem isso como uma aprovação. A mulher pode, em algum dos casos, nem todos, a psicanálise, a psicologia é muito complexa, né? Então não são todos os casos que servem para todas as pessoas, todos os exemplos. Mas, por exemplo, ela pode achar que se ela não fizer aquilo, se ela não se submeter ao marido, ela perde o afeto. Ela não vai ser acolhida, ela vai estar abandonada. Porque está lá dentro, está no subconsciente. Está sim, ela quer ser aceita. Então, às vezes, ela se submete a situações, né, muito constrangedoras em prol de ser aceita e amada. É uma falsa ideia. O gaslighting é bem isso, é você bater no mais fraco, né? Então, no caso, para existir o gaslighting, precisa necessariamente ter uma pessoa mais forte e uma mais vulnerável, que ela tem alguma fragilidade. Duas pessoas fortes, ela vai, como essa moça que mandou o relato. Seja física ou psicologicamente. Ela vai falar... Não, eu não sou louca, não. Se ela tem isso, mas se ela é uma pessoa mais frágil, não, ela começa a aceitar. Então, seja uma criança ou se é um funcionário de um chefe, né, você está muito abaixo, você fica fragilizado, aí você começa a aceitar, porque você fala, opa. Aí tem outros fatores também que influenciam. Por exemplo, no caso do chefe, a pessoa precisa do emprego, a pessoa precisa sustentar. No caso do marido, ele tenta isolar a pessoa. Tipo, às vezes a pessoa ficou tão naquela relação que ela já não tem mais amigos, que ela já
se afastou da família. Então ela realmente se sente sozinha. E aí ela só vê uma solução ficando com aquele cara ou ficando naquele emprego. É criada uma necessidade, né? Uma relação de dependência, nesse caso. O abusador absoluta. cria a dependência. Essa é em qualquer ambiente. E o abusador, geralmente, é uma pessoa tremendamente insegura. Insegura? Insegura. E dá pra dizer que ele é uma pessoa inteligente, por saber manipular? Sim. Mas uma inteligência voltada para o mal, né? É voltada para o mal, né? E uma questão de ele poder se sentir forte só daquela maneira. Porque provavelmente ele tem outros conflitos, outras inseguranças. Então ele pensa, né, inconscientemente, quer dizer, pensar só pode ser consciente. Mas ele tem no inconsciente dele que se ele agir daquela maneira, ele vai ser o cara, entendeu? Né? Ele vai conseguir uma segurança, né? Por aí. E tem como tratar isso, será? Eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa que identificou isso dentro do relacionamento dela, sei lá, de repente percebe que a pessoa não está fazendo por mal, é dela isso, né? Nessas sutilezas, justamente por essa insegurança. Sim. E em vez de uma separação, você quer arrumar, você quer consertar a situação. É difícil consertar quando chega nesse ponto já da violência, né? O que a mulher deve fazer, ou um homem, quem se sentir... a mulher, no caso, tem trabalhos belíssimos, né? Tem um trabalho da doutora Gabriela Mansur maravilhoso sobre violência doméstica, né? Então, procurar as organizações que cuidam da violência doméstica, procurar um psicólogo, procurar um advogado, né? Para que vá juntando provas e ela se livre dessa situação antes que ela chegue no ápice, né, da entre aspas, loucura, né? E aí o sofrimento psíquico é intenso e a vida dela já pode estar indo por um caminho onde ela está perdendo, né, as rédeas da situação e o controle dela mesma, Eu tenho uma dúvida nesse sentido, né? Porque é um termo novo. E aí eu queria saber se isso é possível de ser criminalizado, né? A que ponto precisa chegar para essa prática se tornar uma prática criminosa? Olha, virar uma rotina no dia a dia do casal, certo? Um sofrimento, a pessoa vai apresentar depressão, doenças, né? Quando ela chegar num ponto de... Eu espero que ela procure antes. Quando ela desconfiar que alguma coisa está estranha ali, que ela já possa procurar um psicólogo. Pode ser criminalizado, sim, dependendo do grau que estiver. Ela procura organizações que cuidam da violência contra a mulher, advogado, psicólogos. Normalmente ela precisa de um apoio, de um interlocutor, de uma orientação psicológica, para que ela possa ser sustentada no que ela pensa, para que alguém dê voz aos sentimentos dela e ao que ela está percebendo. Para que alguém a certifique, a empodere, certo? Como mulher. O gaslighting é tipo luz a gás, né? Luz de lampião, aquela luz meio escura, né? Meia luz. Meia luz, achei interessantíssimo. Como você falou, não tem tradução exata e literal aqui, né? É porque veio do filme. No filme, o gaslighting, a mulher, o homem tenta fazer a mulher ficar achar que ela tá louca, e uma das formas que ele faz é apagando e acendendo a luz. Ela acha que ela tá vendo coisas. E é por isso que chama gaslight. E ela pergunta pra ele não tem nada acontecendo. Né? Ele esconde as coisas dela, que ela acabou de guardar, ele manipula totalmente ela. Então o nome vem daí, das luzes que ele acendia e apagava. Você havia perguntado a respeito disso, né? De exemplos para dar aqui. A gente estava trocando umas figurinhas, né? Porque elas também são jornalistas. Eu e a Gil, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos lá no Estadão. E a gente chegou à conclusão, né, de que o ambiente de comunicação é um ambiente muito tóxico para se trabalhar, né? Não só televisivo e tudo mais, mas redações de jornais, sites e tudo mais, porque a gente lida com muitas pessoas assim com egos muito feridos. Pessoas muito sensíveis, né? E a Ju estava compartilhando aqui uma história que eu falei, gente, é um praxe na área, é um clássico da nossa área. Tem sempre aquele chefe que ele manda você fazer as coisas assim, você tem que fazer esse texto assim, assim, assado, que foi assim que eu lidei. E aí ele chega à conclusão de que não era assim que ele queria, você faz exatamente como ele pede, aí ele chega à conclusão de que não era assim que ele queria, e ao invés dele te dar um toque de, vamos arrumar assim, assado, ele simplesmente te destrói, assim, destrói sua autoestima, fala que seu texto tá ruim, desculpa. Como se não tivesse sido ele a te orientar daquela forma. Exatamente. E você sendo estagiário num lugar, o mínimo que você espera é aprender, mas aí a pessoa prefere te chamar de louca, te xingar, e faz isso na frente de outros funcionários, o que é ainda pior.
E é complicado porque dentro do ambiente de trabalho existe ainda mais a relação de dependência, porque né, a gente está ali não só aprendendo, mas está ali para ganhar o dinheiro no final do mês, para pagar todas as contas. Então fica muito difícil muitas vezes escolher o ambiente que a gente quer, né, estar. Então acho que de repente uma dica para as pessoas que estão passando por isso é tentar de toda forma se proteger, né, já que vai ter que estar num ambiente desse. Você teria alguma dica para dar para as pessoas que identificam isso no ambiente de trabalho? Olha, eu penso que quando identifica isso no ambiente de trabalho, e normalmente é o chefe que faz isso, não dá para falar com o chefe, né? Nem passar por cima do chefe. Eu recomendo sempre, né, do ponto de vista psicológico, que a pessoa, ao identificar, né, algum sofrimento, se sente lesada de alguma maneira, ela deve procurar a ajuda de um profissional, para que ele possa dar as diretrizes e até entender, né? Quer dizer, no caso, como você bem falou, é o ambiente de trabalho dela. Como é que ela vai chegar a discutir? Ela pode perder o emprego, mas muitas vezes ele é arrimo de família, né? Então tem uma série de coisas envolvidas. Mas é procurar profissionais que possam empoderá-la, que possam mostrar para ela o que está acontecendo. E o porquê muitas vezes ela está submetida àquela situação. É buscar ajuda profissional. Uma das coisas que eu já fiz, porque eu também já passei por uma situação dessa em ambiente profissional, a hora que eu identifiquei que o problema ali não era comigo, que era um jogo de poderes bizarros que eu estava vivendo, eu comecei a gravar. Eu deixava o meu celular gravando em cima da minha mesa e deixei durante uma semana. E aí eu encaminhei para o superior, para o chefe do meu chefe na época, ele ouviu todas as gravações. E aí o meu antigo chefe, que era um abusador de toda a equipe, acabou sendo desligado da empresa. Porque nesse caso, nesse exemplo, nesse exemplo, né? Eu tive essa possibilidade, né? Porque existia o chefe acima do chefe. Mas tem empresas pequenas, por exemplo, que o chefe é o dono, né? Ele é o RH, ele é o financeiro, né? Você é uma pessoa mais segura. Normalmente, a vítima, ela é um prato cheio, ela está insegura. Você não, você foi uma pessoa que mostrou que tem autoconfiança. Exato. Mas até chegar a esse ponto, né? Você passa por todos esses exemplos que as meninas colocaram aqui. Você vai para casa se sentindo humilhado, se sentindo um péssimo profissional, sua segurança fica abalada, você começa a questionar a sua formação. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu realmente sirvo para isso que eu estou fazendo? Aí depois até você ter o despertar, você ter coragem de falar com alguma pessoa, desabafar, e as pessoas começarem a entrar num senso comum, e você ter a iniciativa de fazer algo, demora um tempo. A gente pode até pensar, né, que parece que a pessoa, o abusador, no caso aí, ele despersonaliza a pessoa, né? Descaracteriza como gente, destrói como pessoa. Um futuro profissional que poderia ser brilhante, né? Exatamente, ele despersonaliza a pessoa, fica sem saber, né? Sem referência. Por isso que eu falo, a ajuda profissional é vital. É importante. Por isso um bom chefe é fantástico, né? Pode ajudar a gente a se erguer, a levantar ou a destruir. Olha, tem muita gente compartilhando exemplos aqui, viu? A Sidneia, por exemplo, está dizendo que era uma pessoa muito alegre e comunicativa, mas ela teve um chefe que pediu para que não se relacionasse mais com os colegas. Ela sofreu muito, até tomar coragem de denunciá-la. Era uma chefe, então. No departamento de ética e, enfim, fui demitida e ela ainda continua na empresa. Muitos profissionais já sofreram com ela. Ela só deixa paz aos profissionais que têm cartucho. É complicada a situação, né? É mais um exemplo desse que a gente falou. A pessoa perde tanto a personalidade que quem costuma perceber o que está acontecendo são pessoas próximas. Então, sua família, os amigos, que eles falam, nossa, você não é mais como você era. Você era assim, assim. E hoje em dia você tá mais chateado, tá meio deprimido, então a pessoa perde mesmo a essência dela. E as pessoas de fora que começam, normalmente são as primeiras a ver o que está acontecendo. A gente pode também classificar o gaslighting dentro daquela carga de relacionamentos tóxicos, né? Ou relacionamentos abusivos, né? Que se diz hoje em dia, que também é um termo que está bem alta, né? Eu não vou falar o nome dela, mas ela está dizendo um exemplo aqui, uma situação de família, né? Pode ficar meio complicado. Ela está dizendo que acontece muito com a sogra dela, só não conhecia o termo. Olha, uma pessoa que identificou dentro da família, né? E que de repente as pessoas que estão próximas, como você disse, têm de repente o que fazer, né? Para ajudar, para dar um toque, para tentar acolher essa pessoa que está passando por isso. Mas você vê como é importante a nomeação, né? Claro, você dá nome às coisas, é como se você desse vida, né? Sim. É um sinal, é um primeiro alerta. passo para a cura, né? Claro. Porque você identifica um diagnóstico da situação. É um alerta, você né? diagnosticou e depois... Para que ela possa ser tratada, se fortalecer, né? E até entender futuramente, com uma boa análise, o porquê que ela se deixou nessa situação.
Tá certo que tem um emprego, tem tudo isso que vocês falaram, mas também tem alguma coisinha ali inconsciente, né? Que a mantém nessa situação vitimizada, né? Sim. Fantástico esse assunto, né, gente? Antes que não dê tempo de falar, fala um pouquinho mais sobre o livro pra gente. Onde que a gente encontra, meninas? Bom, o livro a gente vende ainda de forma independente. Tá. Como ele era um TCC, ele acabou dando certo no Instagram. A gente tem um Instagram que é @loucanãosoueu, sem Que acento. legal. A louca não sou eu, tá? Isso. Lá no Insta. E é por lá que a gente vende. Então, as meninas, a gente ajuda também quem pede, elas chamam a gente inbox, a gente manda sempre os livros pelo correio e a gente atende qualquer tipo de pedido. Praticamente a gente tenta atender, Tá. ajudas. Legal, legal, gente. Pra seguir vocês no Instagram? @louca não sou eu mesmo, @louca não que é sou eu. exatamente direto pelo pro Instagram livro. que a gente Tá, vende. não vai ser pelo Exatamente. pessoal, por lá. então. Tá bom. É isso. Então, @louca não sou eu, pra falar com as meninas, a Beatriz e a Juliana também. Você quer deixar um contato também, Yara? Olha, eu não teria um contato assim, porque como eu sou psicóloga forense, eu trabalho por indicação de juiz, entendeu? sim, tá. Mas tem minha clínica, tudo, mas eu não se tem um contato assim. Tá certo. Bom, gente, é o seguinte, deixa eu agradecer a roupinha de hoje também. Eu tenho Esse meu con- e-mail que eu Pode posso passar. deixar, Boa. né? Que é iarabastos com yara, @uol.com.br. Yara com Y, né? É. yarabastos@uol.com.br. Tá certo.